Olá, que a graça, a paz e a misericórdia de Deus esteja contigo hoje e sempre. Tudo bem com você? Espero que sim. Está crendo? Temos que crer, porque é a nossa fé que muda as circunstâncias. Hoje eu quero compartilhar contigo algo muito precioso das Sagradas Escrituras. Você já ouviu pessoas falarem assim, eu também sou filho de Deus? É normal, assim, nós ouvimos pessoas e normalmente elas falam isso quando elas estão diante de uma situação que elas também querem ser beneficiadas por alguma coisa e elas dizem, eu também sou filho de Deus, também sou filha de Deus. Você já deve ter ouvido essa expressão. Mas o que a Bíblia fala sobre ser filho de Deus? Eu quero conversar um pouquinho com você nesses próximos minutos. Esse é um assunto muito importante das Sagradas Escrituras. Eu quero começar com um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que é João capítulo de número 3, Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo de número 16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus diz que Jesus é o Filho unigênito do Pai. Isso significa que ele era o Filho único de Deus. Se Jesus é o Filho único de Deus, como que as demais pessoas podem também serem chamadas filhas de Deus? Veja só, a palavra do Senhor nos diz em Colossenses capítulo 1, versículo de número 16, que todas as coisas nos céus e na terra foram criadas por Deus, parte da obra criadora de Deus. Mesmo as pessoas que não creem em Deus, também elas foram criadas por Deus, fazem parte dessa obra. Então, todas as pessoas são criaturas de Deus. Mas ser filho de Deus, a Bíblia diz que nós temos algo a aprender nas Sagradas Escrituras. E para isso, eu quero trazer para você alguns versículos que vão trazer luz sobre esse assunto. Por exemplo, no Evangelho ainda de João, capítulo 1, e agora nos versículos de número 12 e 13. O versículo 12, falando de Jesus, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja só que não eram, mas recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. O versículo 13, ele deixa isso mais claro ainda, fala assim, olha, os quais não nasceram do sangue, isso fala do nascimento natural, nem da vontade da carne, ou seja, não é porque a pessoa diz que ela é filha de Deus, que ela é filha de Deus, e nem da vontade do homem, ou seja, nem porque alguém quer. Por mais que você possa querer que alguém seja filho de Deus, isso não torna aquela pessoa filha de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Gálatas 3, versículo 26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, aquele que é unigênito deu a sua vida para que nós, crendo nele, pudéssemos receber da vida dele em nós. E ao recebermos a vida dele, nós também nos tornamos filhos de Deus. E como que isso é possível? O que significa crer em Deus? Quando eu creio naquilo que Jesus Cristo ele fez, quando eu creio que ele é o único Filho de Deus e a obra que ele realizou é para que eu pudesse também me tornar filho de Deus, para que você também pudesse se tornar filho de Deus, a palavra do Senhor diz que nós somos adotados na família de Deus. Eu não sei se você já viu isso nas Sagradas Escrituras, mas a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus através da adoção. Por que é através da adoção? Porque Deus, ele enviou o seu unigênito para nos chamar. Ele faz um convite, dizendo, eu quero adotar você, eu quero você como parte da minha família. E eu e você precisamos dizer, Senhor, eu quero fazer parte da tua família. Olha o que a Bíblia nos diz aqui, por exemplo, vou mostrar para você alguns textos. Efésios 1:5 diz assim, nos predestinou nele, em Jesus, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, Deus já determinou desde o início da criação que nós pudéssemos ser adotados através de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 15, diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Olha que coisa maravilhosa. Recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai, ou seja, nós só podemos chamar Deus de Pai, nós só podemos nos aproximar de Deus e receber essa revelação de que nós somos filhos de Deus quando nós somos adotados na família de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo em nós, quando cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo,
e somos adotados. O Espírito Santo é chamado Espírito de adoção, que nos faz filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim, olha, vindo porém a plenitude dos tempos, o tempo que Deus havia planejado para enviar o seu Filho, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos, sabe o quê? A adoção de filhos. Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ser adotados na família dele. Olha que coisa maravilhosa, isso é o desejo de Deus. Em 2 Coríntios 6, versículo 18, diz assim, serei vosso pai, olha Deus falando, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus falou, eu vou enviar o meu Filho e vocês vão ser meus filhos e filhas. Olha que coisa maravilhosa. Então, algumas coisas importantes nós falamos aqui que eu gostaria que você pudesse assimilar de uma forma muito especial. Primeiro, Jesus era o único Filho de Deus, unigênito de Deus. A segunda coisa, Jesus ele veio dando a sua vida de unigênito para que nós pudéssemos ser adotados na família de Deus, para que nós pudéssemos ser inseridos na família de Deus, para que nós pudéssemos ter o privilégio de realmente chamar Deus de Pai. Não apenas, sabe, um chavão religioso, mas a convicção de que Deus é sim o nosso Pai. Isso faz toda a diferença na nossa vida. E eu quero terminar dizendo aqui algo muito precioso, porque nós começamos falando que Jesus é o primogênito. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão chamou, os que antemão conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja só, aquele que era unigênito entregou a sua vida para ser o primogênito, não mais o único, mas o primeiro entre muitos irmãos. Há um convite maravilhoso de Deus para mim e para você, para nós fazermos parte da família dele, para nós sermos adotados. O espírito de adoção é dado para todo aquele que crê. Então eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Você já foi adotado? Você já foi adotada na família de Deus? Se não, hoje, responda hoje o convite de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, mas receba o convite de Deus para que você seja adotada e faça verdadeiramente parte. Não é só um chavão religioso, uma coisa que, sabe, eu também acho que tenho direito, que eu também mereço. Não, nós não merecemos. Não merecemos nada, é pela graça. Jesus é que conquistou isso para nós na cruz do Calvário. Eu gostaria de orar com você. Melhor, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo agora, respondendo essa mensagem diante de Deus, dizendo, Senhor, eu quero ser adotado. Eu preciso ser adotado, eu preciso ser adotada. Eu quero realmente ser parte da tua família. Eu quero convidar você. Pode orar comigo agora? Faça essa oração, diga comigo assim, Senhor meu Deus, diante da tua palavra, eu abro o meu coração e eu te peço, Senhor, que o espírito de adoção possa entrar na minha vida, que o espírito de adoção, teu Santo Espírito venha agora e me faça teu filho, para que eu possa, Senhor, ter verdadeiramente o privilégio de te chamar de meu Pai. Perdoa os meus pecados e que o meu nome, Senhor, seja incluído na tua família, para a glória do teu nome. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha, você já tinha feito essa oração, você já fazia parte da família de Deus. Glória a Deus por isso. Se você já tinha feito isso, olha, viva dessa maneira, creia, tome posse dia a dia, ande como quem é filho, filha, você foi adotado, você faz parte. Quando os teus dias aqui terminarem, você será levado para a casa do Pai, para onde você pertence, e estará com Ele para todos sempre. Amém? Se você gostou dessa mensagem e você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative as notificações para você não perder as próximas e não esqueça de compartilhar para que outras pessoas também sejam abençoadas. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.